Olá, meu nome é Alexandre Volvax, também muitos me conhecem por Stormer. Eu quero compartilhar com vocês algumas ótimas notícias. O ano era de 2002 e, conversando então com o Leandro Ruschel, um grande amigo meu, a gente observou excelentes oportunidades para investir no mercado financeiro. Só que naquela época era extremamente difícil encontrar formas de aprofundar esses estudos e até mesmo de operar na própria bolsa de valores em si. Observando isso, então, nós nos unimos e passamos a estudar e criar diferentes métodos para se operar no mercado financeiro. Isso resultou no lançamento do que se tornou a maior comunidade de trades do Brasil, a Leandro Stormer. Juntos, Leandro Ruschel, Thiago Bizzi e eu percorremos mais de 15 capitais brasileiras ministrando diversos cursos sobre análise técnica e acabamos atingindo a incrível marca de 30 mil traders capacitados pelos nossos treinamentos. De fato, nós criamos toda uma comunidade online que reunia traders de todo o país, apresentando chats durante o horário de pregão, cursos virtuais e, inclusive, oferecendo um excelente ambiente para troca de informações. Nós crescemos de tal forma que muitos alunos acabaram se tornando excelentes amigos nossos. E pela proximidade com eles, então, percebemos que o desejo de conhecimento não se limitava apenas a mercado financeiro, a bolsa de valores. Neste momento, então, nós observamos todas as diferentes corretoras de valores que existiam no Brasil e fizemos, então, a parceria com a XP, que possui um portfólio completo em renda fixa e renda variável, com um ótimo alinhamento estratégico e hoje é a maior corretora de valores independentes do país. O que começou como cursos ou mesmo apenas chats acabou se tornando uma empresa extremamente robusta, capaz de oferecer conhecimento técnico de ponta para alunos e produtos diferenciados para os nossos clientes, procurando entender o perfil de cada um e com isso formando as carteiras de investimentos. Chegamos em 2016 com um grande objetivo em mente: ampliar os conhecimentos em análise técnica, difundir as táticas, as técnicas e as estratégias que nós apresentamos, conhecemos e confiamos, e ao mesmo tempo conseguir oferecer as mais completas alternativas de investimentos para os nossos clientes. Com isso, então, foram muitos meses de planejamento, estudos e muitas reuniões. Todas elas nos permitiram transformar uma empresa com mais de 10 anos de atuação no mercado financeiro agora em um grupo com soluções completas que visam efetivamente permitir o espectro de atendimento aos nossos amigos e aos nossos clientes. É com muito orgulho que apresento o Grupo LS, um grupo de empresas pensadas e criadas para oferecer soluções voltadas a todas as necessidades e objetivos de seus clientes na hora de investir. Agora, com o Grupo LS, você terá infinitas possibilidades, produtos e soluções para todos os tipos de investimento. Seja muito bem-vindo. Navegue no site, venha conhecer as diferentes empresas e venha sentir o que um atendimento próximo e especializado pode fazer por você. Foi meio longo o merchan, né? Mas só de vez em quando. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 15 de abril de 2016, sexta-feira, véspera, né, da votação, véspera dia útil, quero dizer, da votação do impeachment na Câmara. E tem toda uma ansiedade no mercado em relação a isso. Então, vamos ver como é que isso pode afetar o mercado. Vamos então para os nossos gráficos. A gente tem na tela o gráfico do índice Bovespa. No pregão de hoje a gente teve uma alta de 1,56%, devolvendo a queda de ontem, mas mantendo os preços abaixo desta linha de referência, desse canal de alta de menor inclinação. O volume foi bom. Enfim, o que a gente pode esperar
do mercado, a gente tem que entender que provavelmente o impeachment já está precificado, tá, no sentido de ser aprovado na Câmara. Talvez a gente tenha até uma movimentação mais altista no caso de aprovação, talvez uma abertura meio eufórica, mas talvez isso não se sustente, tá? O que eu estou querendo dizer é que não é a votação de domingo que vai fazer o mercado disparar enlouquecidamente, pelo menos não deve ser, né? Se o mercado realmente disparar é porque ele já está dando sinais de que a força compradora é predominante, tá? A gente teve um sinal importante neste dia aqui, dando indicação da retomada do movimento de alta, e agora, ao longo desse movimento, o mercado conseguiu romper a resistência de março, que coloca como objetivo, o próximo objetivo para os preços, o ponto-alvo, a faixa de 58 mil pontos e depois 62 mil pontos. Tá? Então é um cenário que predomina, né, a força compradora. Ontem a gente teve uma sinalização de possível correção, na verdade nem foi ontem, foi já pelo gráfico do futuro. Vamos pegar aqui o perpétuo do futuro, né? Nos últimos 2 pregões nós tivemos candles mais baixistas, hoje foi um candle um pouco mais neutro. A gente está aqui numa zona onde passam algumas resistências que pode abrir espaço para um movimento corretivo, que deve, a princípio, voltando aqui para o gráfico do índice Bovespa, se vier a acontecer, ser entendido como oportunidade de compra se os preços vierem a testar e respeitar o topo anterior. Esse é o ponto. Tá? A reação de hoje, o movimento altista de hoje, afasta um cenário de correção, pelo menos a curtíssimo prazo, e na segunda-feira, se o mercado conseguir se sustentar acima dessas máximas aqui, tá, a gente realmente pode ter uma aceleração no movimento, tá, porque um fechamento acima dessas máximas recentes seria um rompimento intradiário, seria um rompimento até de um pequeno mastro bandeira num prazo menor, como 60 minutos, e insinuaria, tá, graficamente, que a gente vai continuar esse movimento de alta dentro do canal de alta, em busca desta linha de retorno, em busca aqui desse ponto dos 58 mil pontos. Ok? Se tivermos um sinal de correção, isso pode vir a trazer um movimento corretivo, né, na semana que vem, que deve ser visto a princípio como oportunidade de compra, né? Claro, a partir do momento que o mercado chega num patamar de suporte como esse e dá uma sinalização de reversão, né? Como o mercado, de maneira geral, já fez sinais na ponta compradora, esses sinais já se desenvolveram, não tem quase nada gerando oportunidade agora para posicionamento. Eu venho falando isso já há uns 2 faróis. Então eu particularmente torço para que o mercado abra segunda-feira, meio eufórico, dê um sinal de reversão, e isso abre espaço para uma semana corretiva que traga os preços para um ponto bom para surgirem novas oportunidades de swing trade. Na minha opinião, o mercado subir já a partir de segunda-feira, rompendo esses topos, é o pior cenário. É bom para quem já tem boas posições e já está completamente dentro do mercado, mas para quem busca ainda fazer novas posições, a melhor coisa que a gente poderia ter seria um movimento corretivo a partir da segunda-feira. Mas independente do comportamento que o mercado vem apresentar na segunda-feira, e esse é o ponto importante, o mercado é altista, né? E deve buscar os 58 mil pontos. A gente só não sabe exatamente como é que vai se desenhar o zigue-zague até lá, né? Mas que o mercado vai prosseguir em alta é bem provável. É isso que ele vem nos dizendo até provem o contrário. Recentemente a gente teve... até vamos olhar aqui no gráfico semanal. Hoje a gente fecha uma semana. O gráfico semanal fechou bonito, fechou altista, porque a gente rompe essa consolidação e rompe a média móvel de essa movimento forte, consolidação, e rompemos essa consolidação para cima, padrão bom de volume, parece ser um mastro bandeira, né? E rompe também essa média móvel de 200. Então, há boas chances do mercado realmente continuar nessa movimentação altista, inclusive também pelo gráfico semanal. Olhando o mini índice, o gráfico diário pouco nos diz, né? Porque é muito recente, então realmente teria que olhar o gráfico perpétuo.
O gráfico perpétuo está num ponto de cataclismo aqui, de resistência, mas se tiver o rompimento dessas máximas, é um sinal para a continuidade do movimento de alta. Tá? No intraday, esse é o cenário. A gente teve nos últimos 2 pregões, na quinta e na quarta-feira, um cenário mais corretivo. Né? A minha expectativa para o pregão de hoje, como eu coloquei no farol de ontem, eu imaginava ser mais provável um pregão não direcional, um pregão lateral, meio search and destroy. Foi basicamente o que a gente teve. O mercado foi para lugar nenhum hoje, não produziu nada. Foi um dia chatíssimo para operar. Tá? E o que a gente tem aqui? A gente tem uma congestão que define uma resistência intermediária por volta dos 54.400 pontos. O rompimento dessa região no intraday leva aos 54.900, 55 mil pontos. E o rompimento dessa região que abre espaço para o mercado seguir um movimento de alta. Tá? Se o mercado não se animar com uma votação favorável ao impeachment, né, é porque provavelmente a gente vai passar por um período corretivo. Se o mercado não usar isso como desculpa para subir e romper esse topo, é porque provavelmente vai andar de lado e escorregando no movimento de pullback. É isso. Mas de maneira geral o mercado é bem altista. No mercado americano, o índice Dow Jones tem um viés completamente altista, está em cima de uma zona de resistência, aqui essa linha vermelha. Ontem fez um candle de dúvida, né, mas não é um ponto para operar short. Hoje faz um novo candle de dúvida, é um candle um pouco mais baixista, perdeu a mínima, mas eu não apostaria na queda a partir daí. E mais ou menos como no nosso mercado, as configurações não são muito diferentes. Tá? Se houver no mercado americano os preços indo para cima na segunda-feira, conseguindo sustentar acima dessas máximas, o mercado deve dar mais uma puxada num prazo menor. Tu pode entender isso aqui, num prazo menor, como um mastro bandeira, e provavelmente o mercado viria então buscar a resistência do topo histórico. Tá? Então, se a gente tiver um pregão nos Estados Unidos altista na segunda-feira, é porque provavelmente os preços vão buscar a faixa aqui dos 18.350. No S&P 500 futuro, o cenário também é altista. Já houve o rompimento dessa consolidação, né? E o que a gente tem aqui são 2 candles de dúvida que fazem o papel para praticamente um pullback. E assim que a gente tiver os preços indo para cima dessas máximas recentes e conseguindo sustentar, né, pelo gráfico diário num fechamento acima desse ponto, pelo intraday talvez conseguindo definir um zigue-zague ascendente acima dessa região, os preços devem prosseguir num movimento de alta. Tá? A gente não tem venda no horizonte para o mercado americano. O dólar segue sendo dominado pela venda, apesar da alta de 1,29% hoje. Recentemente o dólar, dentro da sua tendência de baixa, gerou o rompimento de uma congestão, permitindo operações na ponta vendedora, mas ao longo dos últimos 4 pregões vem ocorrendo fortíssimas intervenções do Banco Central, segurando a cotação do dólar, né? E apesar disso, o dólar continua insistindo no movimento de queda, né? A gente até teve uma altinha hoje, mas isso não muda o cenário do gráfico, continua plenamente baixista. Tá? O que pode estar se desenhando agora é um movimento de pullback, de alta, para testar esses fundos rompidos, mas o que a gente pode esperar desse mercado é a continuidade do movimento de queda. Tá? No intraday de hoje, a gente teve essa movimentação aqui. A gente identificou no intraday um cenário de alargamento reto. Ontem o mercado bateu na linha de retorno e reagiu. Hoje continuou essa reação ao longo da primeira metade do pregão. Vem fazendo o mesmo padrão todos os pregões, né? Intervenção do Banco Central leva a cotação para cima, para de intervir, a cotação volta a cair. Mas hoje não teve cenário para trade muito claro. Tá? Essa linha aqui, que era uma resistência intermediária, ela já não tem mais muita serventia. E o que nós temos aqui é um cenário que favorece o movimento de queda até o momento em que a gente tiver o rompimento dessa estrutura. Se a gente tiver o rompimento dessa faixa de 3.580, a gente pode esperar um movimento de alta do dólar, provavelmente para buscar a faixa aqui dos 3.658, 3.660, tá? Que faria aquele movimento de correção dentro da tendência de baixa, mas provavelmente para se resolver para baixo um pouco mais à frente. O juro
sinalizou venda anteontem, confirmou a venda ontem, hoje segue caindo, faz aí um doji fora da banda de Bollinger, mas não é cenário para operar na ponta compradora. As bandas estavam estreitas, começam a se abrir, é muito cedo para operar contra isso. O juro, esse vencimento, o F18, tem espaço para continuar o movimento de queda e o suporte fica lá na faixa dos 12.700. Partindo para as ações, a Vale sinalizou anteontem a possibilidade de um movimento corretivo. Essa correção aconteceu, não bateu em nenhum suporte ainda, né? O suporte para a Vale 5 começa a partir ali dos 13,15, tendo ponto crítico na faixa dos 12,76. Hoje faz uma pequena reação, mas aqui não é ponto para entrar na ponta compradora. A correção é muito curta, tá? A correção é muito curta. Se for para se arriscar numa compra em Vale, tá? Melhor seria a Vale 3, porque essa já bate no suporte do topo anterior rompido em 17,75 mais ou menos. Tá? Mas eu continuo achando que o mercado está muito distante da média móvel de 21 períodos. Tá? A gente está muito próximo à resistência primária. Então, na minha opinião, essa compra de correção aqui não vale muito a pena. Na PTR4, o papel vem conseguindo se manter acima dos R$9, que é um ponto bem importante. Tá? A gente tem suporte dos 8,70 aos R$9. O mercado permitiu compra para o gap de fuga aqui, foi uma boa operação. Essa operação já teria sido encerrada, tá? Pelas regras que eu utilizo. E agora eu buscaria uma nova entrada que dependeria de um movimento corretivo, tá? Que nos permitisse então um trade por correção. A Petrobras ainda não tocou no suporte, hoje já faz um candle que afasta ela desse patamar de suporte, né? E se ela for embora na segunda-feira, se ela superar essas máximas, não vai ser o ponto ideal para uma entrada, mas a gente pode considerar isso aqui uma ilha, né? A gente tem 3 candles andando de lado depois de um gap, o rompimento até poderia permitir um ponto de entrada, mas não seria o mais bonito. O bom seria que, nesse caso, a gente estaria desconfigurando esse cenário de cunha que ainda existe, que é um padrão baixista. Mas não, o fato de existir o padrão de cunha não significa que o papel vai cair, porque o rompimento da cunha depende do rompimento desta linha, e a gente estaria distante disso. Tá? Mas de maneira geral, Petrobras tem um cenário bem altista. Olha no semanal, isso aqui é o máximo bandeira. Tá? Então, havendo oportunidade na ponta compradora em PTR4, a gente tem que aproveitar. Tá? O gráfico diário não está chamando uma compra agora. Tá? O rompimento desse ponto aqui, dessa consolidação de 3 candles, também não seria o ideal, porque a gente estaria distante da média. Uma ilha, idealmente, o mínimo é 3 candles, eu gosto mais quando chega a pelo menos 4 candles. Mas pode ir embora. Pode ir embora. O alvo, tendo rompido essa faixa dos 9, o próximo alvo é essa zona próxima a R$15 aqui em cima. Tá? Enquanto a PTR4 deu um sinal alguns pregões atrás e encerrou trade no lucro ontem, né, a PTR3 gerou a entrada anteontem na ponta compradora e essa operação estaria aberta, tá, com stop abaixo aqui da faixa dos 10,50. A expectativa na PTR3 é que busque essa zona próxima a 16. Ok? A gente não tem aqui uma cunha, a gente tem um canal de alta, a gente está testando essa linha de retorno, mas não é nada muito importante para segurar os preços. Tá? E se tiver aceleração do movimento, vai desconfigurar esse canal, é um bom sinal, mercado em alta. O cenário onde se encontra a PTR4 e a PTR3, para quem está de fora, é propício para, encontrando um bom setup intradiário, na compra, fazer a operação, se desenvolve, se ao longo do pregão, né, essa operação se desenvolve bem e fecha bonito no gráfico diário, é o cenário onde eu me manteria comprado para outros pregões, tá, usando o stop intradiário. Ambev está operando dentro desse canal de alta, hoje consegue sair da zona complicada e turbulenta, começa a sair, né? Eu mencionei que esse papel voltaria a ficar interessante uma vez que conseguisse romper essas médias todas e limpar essas máximas todas aqui. Tá? Começa a fazer isso hoje, mas isso por si só não chega a ser um sinal de entrada muito bom. Tá? Talvez no intraday
a gente tem essa estrutura em gap, achando um bom argumento intradiário na compra em Ambev, talvez, enfim, uma ilha rompida para cima, um primeiro movimento rompido para cima, uma abertura em gap de baixo, seguido pelo rompimento da linha d'água para cima, seria o ponto onde a gente poderia buscar uma posição na ponta compradora e a coisa evoluindo bem, segurar para próximos pregões, porque o que tudo indica, a Ambev vai seguir nesse movimento de alta em busca da resistência em 19,50. No setor de siderurgia, né, a Gerdau gerou uma venda aqui no dia 13, fez um movimento de queda importante. Deixa eu só fazer uma verificação. A volatilidade era de 96, então teria um alvo de 9,64%. Na mínima a gente alcançou 9,34, chegou muito próximo. Tá? Então se a gente alcança, dentro do meu modelo, dentro do método Business Swing Trade, tendo alcançado 80% desse alvo de RP, eu já passo a ajustar stop para cima de cada nova máxima. Tá? Então, se está com a posição, tem que ter o stop acima da máxima de hoje, já nessa operação vendida. Mas é verdade que no intraday, né, a movimentação de ontem, chegando tão próximo da RP e num ponto de suporte aqui no intradiário, dava para antecipar um pouco essa saída aí, né? Bom, a Goal ontem sinalizou a possibilidade de uma venda, fez um engolfo de baixa importante. A perda da mínima de ontem poderia levar um trade na ponta vendedora, só que a gente não teve isso. O mercado abriu respirando, e eu acho que, se não me engano, eu mencionei que até achava que isso ia acontecer, né, em Gerdau e Goal. E o fato do papel não ter perdido a mínima de ontem simplesmente não aciona a operação de venda, tá? E ela fica abortada. Tá? Se na segunda-feira a gente perder a mínima de quinta, não é um sinal que eu operaria. Então, Goal sai do radar. A CSNA na quinta-feira fez um Dark Clouds bem importante, um sinal de venda, que era operável na perda mínima, e essa perda de mínima aconteceu no pregão de ontem, de hoje, sexta-feira, tá? Então a operação de venda foi acionada. Quem tem a possibilidade de acompanhar o pregão mais de perto, poderia esperar um rompimento mais claro, né, do patamar de suporte em 11,32. Então o que aconteceu? O papel fez esse candle forte para cima, daí fez esse candle forte para baixo, entrou em leilão. E daí saiu do leilão aqui. Isso não é um rompimento muito claro. Tá? Seria na perda dessa mínima, já que a gente teve o rompimento da linha d'água, a perda dessa mínima que confirmaria um cenário de venda. A gente não teve isso. Mas quem já fez a operação, beleza, a operação está feita. E o cenário é bom. É bom para o movimento de queda. Ainda. Ok? Uzi Minas também fez uma pequena reaçãozinha hoje, mas não chega a gerar qualquer tipo de cenário mais interessante. O Bradesco faz, com a maior parte do mercado, um dia de dúvida. Não chegou a bater exatamente na faixa aqui de suporte em 28,28, mas já tem uma carinha razoável para entender isso aqui como um pullback do rompimento dessa resistência. Tá? Então a superação da máxima já seria um ponto de entrada, mas não me parece o melhor ponto. Tá? Itaú também faz isso. Apesar de ter vindo um pouco para baixo da linha mais forte de suporte que em 33,22, isso aqui pode ser entendido ainda como uma entrada para pullback na superação da máxima, mas o cenário não está dos melhores. Tá? Banco do Brasil oscila lateralmente em cima da faixa de resistência aqui em 23. Se houver o rompimento desses 23, com fechamento acima dos 23,65, pode ser uma compra. Tá? Teria bastante espaço para Banco do Brasil fluir a partir daí. Outros papéis, e não tem muitos. O pregão de hoje, os últimos pregões têm sido meio chatos e vem oferecendo pouquíssimas oportunidades. Né? Eu mencionei ontem Agro 3, um papel que chamava atenção para uma compra na superação da máxima. O papel desempenhou bem, teve uma alta de 2,45%, não é muito para o cenário geral de volatilidade da nossa bolsa, mas para o papel já cumpriu o alvo por volatilidade. É um papel que tem uma movimentação, a volatilidade desse papel é menor.
A volatilidade no rompimento era de 3,92%, então 10% é 1,39%. Então a gente já fez o dobro, mais que o dobro aí o dobro pelo menos, da volatilidade. Tá, e a operação prossegue, a gente tem uma boa abertura de bandas. BBSC3 anda um pouco aí com o Banco do Brasil, está andando um pouco na frente, já consegue romper essa congestão, entrou um bom volume e no intraday tem uma cara boa, principalmente por conta do intraday que eu estou chamando a atenção para BBSC3. A gente tem um possível opening power breakout, o rompimento, na verdade a violação da máxima de hoje já seria até para o intraday uma oportunidade para compra, então vale a pena ficar atento a BBSC3. A BVMF foi um dos poucos papéis entre os principais que gerou algum tipo de entrada agora no pregão de ontem ou anteontem. A gente teve o rompimento dessa faixa de resistência dos 16,50, abrindo bandas próximo da média móvel de 21 períodos. A gente teve a operação então na superação da máxima de quarta-feira. Esse papel vem subindo, hoje faz um doji, mas isso aqui não é venda. E se o mercado fizer um movimento corretivo, vai ser até bom, porque vai ser provavelmente uma oportunidade de compra por pullback. Então a operação prossegue sem medo. Mills é um dos vários papéis que teve operação recentemente, né, aqui no dia 8, na superação da máxima no dia 8 eu passei, foi na superação ou foi, não, foi no dia 8 mesmo, acho, por conta do volume. Teve operação na ponta compradora, o papel chegou a subir 22,5%, mas para a operação que foi passada, dentro das regras que eu sigo, o alvo era de 8,14%, já foi alcançado e a operação já foi encerrada pela perda mínima aqui no dia 13. O papel subiu um pouquinho mais e hoje faz um candle de cotação baixista, em cima ali da média móvel de 200, em cima de uma zona de referência do passado. Pode, com a perda mínima de hoje, desenvolver aí um movimento corretivo. Eu faria essa operação na ponta vendedora? Não, eu prefiro ver como o mercado vai se comportar na segunda e a partir de sinais de venda da segunda-feira, daí eu operaria. Tá? Que mais? RADL3, esse papel está muito forte, impressionante. Passa por períodos muito curtos de correção. A última vez que a gente mencionou esse papel, já não lembro mais. Eu lembro que com certeza a gente mencionou esse papel no dia 7, isso aqui como uma barra meio de ignição, só que ela estava limitada pelo topo anterior, então o melhor era ficar de fora. O papel andou de lado, desde então subiu um degrau e andou de lado, e no dia de hoje deu mais uma puxada importante, rompe essa pequena consolidação, e pode até ser visto isso como um sinal na ponta compradora, tá? Mas eu entraria pela superação da máxima de hoje, com stop abaixo dos 52,50. Tá? Esse papel está muito forte, está avançando no vazio, é topo histórico, tá? Pode subir bem. Rumo 3 estava chamando essa atenção. O rompimento aqui da faixa dos R$4 provavelmente geraria uma boa oportunidade de swing trade. O papel testou esse ponto hoje, mas não fechou bem. Tá? O ideal aqui, a partir desse candle, seria até um movimento corretivo para marcar mais um topo nessa região e a partir daí um novo rompimento seria muito bom. Se romper de imediato, talvez na segunda-feira, ok, a gente vai avaliar o rompimento e pode gerar uma boa oportunidade, mas compra somente no rompimento dos 4 e não acho que seja o ponto para buscar vendas aí, não é. Não queira ficar vendido em rumo 3, o risco é muito alto. CER3, eu venho rastreando esse papel, tentando achar uma brecha para entrada, mas ele vem rompendo de uma forma muito ruim, muito esquisita, essa resistência dos 11,10. Hoje deu uma puxada para cima, né? O candle de ontem a gente conversou, me deu uma esperança de a gente ter um movimento corretivo para gerar boas oportunidades de compra aqui, mas o papel resolveu seguir em alta e agora fica mais difícil de pegar esse movimento. Se tu for olhar no semanal, tem cara de continuar esse movimento em busca dos 16,20. O resto dos papéis, pelo menos os 3 principais, a Croton segue operando dentro de uma cunha, não fez um movimento muito bom hoje, e a STC3 chegou a subir bem, mas meramente recuperando uma queda forte que a gente teve ontem, principalmente na meia hora final de pregão. Então realmente a CER3 ela vem se mostrando mais forte que os outros papéis, não é à toa que era meu papel preferido para operação. SUSB5, um daqueles papéis ligados ao dólar,
que vem repicando depois de fortes quedas. Sub 5 está numa zona de resistência já, onde a gente pode esperar a retomada do movimento de queda. A gente está dentro de um zigue-zague descendente, a gente teve um repique, os preços bateram nesse fundo anterior, até passaram um pouco, mas não muito, tá? Vieram buscar a média móvel de 21 períodos, é o segundo candle meio de definição, e não está gritando uma venda, tá? Mas se tu considerar o gráfico diário e a forma como está se comportando aqui no intraday, tá? O rompimento de qualquer fundo aqui, um rompimento com força, com as bandas já meio estreitas do jeito que estão, se o mercado abrir na segunda-feira pressionando para baixo, conseguir sustentar preço abaixo de fundos e começar a abrir as bandas, é porque provavelmente a gente vai ter uma pernada de baixa. Então, papel para monitorar. Os outros ali, fibra também vai subindo, né? Já está também numa zona ali de esperada resistência pela média móvel de 20 períodos, mas o cenário intradiário ainda favorece a alta. E a Klabin não deu um sinal bom de retorno à média, não conseguiu repicar, mas ela continua muito distante das médias principais, do antigo suporte. Então ela pode, apesar de ter feito um sinal feio como reversão e nos últimos 3 pregões ter andado de lado, ela pode engrenar no movimento de alta, tá? Eu reparo que nesses trades de retorno à média existe uma propensão muito grande em papéis indecisos se definirem a partir do quarto candle, tá? A gente tem quarto candle após o sinal. O sinal foi do dia 12, a gente já tem 3 candles meio de lado. Então teria espaço para mais um candle de lado e a partir daí o mercado deve se definir se começa um processo de repique daí de fato para buscar a média móvel de 20 períodos ou se vai para baixo e daí provavelmente a gente tem um movimento lateral com um viés baixista. Chat 11 foi um papel que a gente mencionou a possibilidade de uma compra na superação da máxima aqui de quarta-feira. Essa compra foi acionada ontem. Teve um candle meio feio, mas não gritava venda. Hoje um candle feio de novo. Eu não estou gostando muito da forma como o papel está se comportando, tá? Tem essa linha de retorno aqui e eu traria o stop para baixo da mínima, tá? Isso na verdade pode até ser para esses papéis que romperam e estão aí travados por alguma linha, pode ser até realmente uma forma de atuar, porque se sai o impeachment, que é mais provável na segunda-feira, e o mercado não dá uma disparada para cima, não dá uma boa puxada, é bem provável que inicie um movimento corretivo se perder alguma mínima, que sustente um movimento corretivo se perder alguma mínima. Então botar um stop ali pode ser bem interessante. Eu acho que esses eram os papéis que mais valiam a pena ser comentados. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham todos um ótimo final de semana. Se ficarem com qualquer dúvida, quiserem interagir comigo, o façam através da área de comentários do YouTube, tá? Eu respondo por ali e é isso. Até segunda-feira.